Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Espiritualidade na Prática, e nós hoje precisamos falar sobre Hollywood, que eu agora não posso dizer o nome, mas é D, pontinho, D. Vamos falar sobre o que está a acontecer em Hollywood e também vamos falar aqui sobre uma treta que está ali dentro do mundo ocultista, mas já está a passar para o mundo religioso, crente, beato, evangélico, não é? Então vamos falar um bocadinho sobre isso. Eu não vou especificar nenhum caso nem o outro, são dois casos que aparentemente são diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas na verdade isto revela muito do que está acontecendo no plano espiritual e revela muito aquilo que muita gente chama de apocalipse, mas para mim, na verdade, o apocalipse nada mais é do que revelação. E para mim, sim, nós estamos numa era de revelações, onde muita gente vai cair, muitas máscaras vão ser postas, vão cair, muitas máscaras, e é o que nós estamos a ver, não é? Pelo menos o caso de Hollywood, né? Vocês sabem do que é que eu estou a falar, eu não posso, quer dizer, a última novidade que daqui eu não posso falar sobre o nome, porque senão o YouTube iria tirar o vídeo ou iria, sei lá, fazer o quê. Então, como nós não queremos isso, porque afinal de contas eu quero passar a palavra adiante, vocês têm milhares de vídeos de canais grandes que contam sobre o que é que está a acontecer dos dois lados. Ok? Então, vários canais de cultura pop e não sei das quantas que falam sobre o assunto, de true crime, né? Que também falam sobre o assunto, e tem muita gente que fala sobre o assunto do Hollywood, daquela figura que tem dois Ds, portanto D, ponto, D, ok? Isto é incrédulo, enfim. E vocês podem ver o que está a desenrolar-se. E também já existem muitos canais, porque o segundo caso envolve o meio ocultista, ou melhor, começou aí, mas já está a tomar proporções para o mundo evangélico, mais religioso evangélico. Então estamos a falar aqui, também não posso falar do nome, porque a criatura, vou chamar a criatura de criatura, tá? Pronto. Tem a tendência de, vou processar toda a gente, mas depois não processa ninguém, entenderam? É isso, mas como ela lá está, é isso, vamos ficar assim. Então, o primeiro caso, que é o de Hollywood, ele não é propriamente uma novidade e também não é propriamente algo que nós já não sabíamos que acontecia ou que não acontecia lá em Hollywood. A questão é que está a tomar proporções gigantescas. Então, o que eu acho que está a acontecer é que as pessoas que nós agora vemos, que são as pessoas famosas, elas são na verdade vou utilizar esta expressão, o bobo da corte, porque eu acho que tem peixe graúdo por trás disso, e eu acho que aqui envolve um esquema muito grande, que envolve muitas pessoas também, com muito poder económico, não é? E que movimentam ali muita coisa dentro eu ia dizer do mundo de Hollywood, mas eu acho que não é só Hollywood, não. Eu acho que envolve o mundo, vamos dizer assim. Vamos ter mais um caminhão, porque é assim que nós estamos agora, não é? Então eu estou aqui a gravar para vocês, este é o segundo vídeo que eu estou a gravar aqui hoje, e é só caminhões a passar aqui, enfim. O que é que está a acontecer? Nos anos 90, eu vou apontar mais para os anos 90, tudo era muito escondido, eu não sei vocês, tudo era permitido. Então, que é isso que eu acho engraçado neste caso. Eu já assisti milhares enquanto estou a fazer as minhas tarefas, que eu posso obviamente estar a ouvir alguma coisa, eu estou a ouvir sobre os casos, não é? O primeiro e o segundo, os dois casos. E o que me parece é que tem muitos detalhes aqui a acontecer. Só que o curioso é que tem tanta gente
Pelo menos tem o 50 Cent, isso não posso falar. Tem lá outra moça que eu não sei o nome dela, mas que dá palpites para o ar, não é? Os artistas fazem músicas a dar os indícios e ninguém fez nada, ninguém nunca acusou, ninguém nunca reuniu provas, ninguém nunca nada. Foi preciso, daquilo que eu estou a perceber do caso, foi preciso a ex-mulher fazer uma queixa para depois outras pessoas virem fazer queixas e então abrir o assunto e revelar-se tudo isso. Entendem? Mas pronto, o que é que está aqui a acontecer? O primeiro ponto é que quando nós estamos preocupados, eu digo isto muitas vezes lá no Instagram, quando nós estamos muito preocupados em sobreviver, portanto em colocar comida na mesa, em fazer o pão diário, nós não temos muito tempo para pensar em determinadas coisas, ok? Então por isso é que eu digo que há determinadas religiões, que é para não ser tão direta, há determinadas religiões e há determinados tipos de sistemas económicos que precisam que as pessoas estejam a passar fome. Porque assim, quando as pessoas estão a passar fome, elas não têm tempo de pensar em determinadas coisas, nem na parte espiritual, nem em desenvolver-se em termos evolutivos enquanto pessoas, mas também não estão preocupadas em ver o que outras pessoas estão a fazer, entendem? Quando nós estamos com o básico suprido, aí nós preocupamos-nos em fazer outras coisas, percebem? Então se vocês forem estudar a grande maioria das linhas de pensamento, das filosofias, das várias religiões, de vários pensadores, a grande maioria tinha posses económicas. A própria Helena Blavatsky, que mulher, numa altura em que as mulheres tinham pouquíssimos direitos, ela só conseguiu fazer o que ela conseguiu fazer porque ela tinha as costas quentes. Ela tinha dinheiro. Vindo de algum lado, mas ela tinha ali dinheiro. Porque se fosse como eu digo, um pé rapado, nunca ia conseguir fazer metade do que ela fez. Então, o que eu percebo é isso. Alguém que esteja preocupado em colocar o pão na mesa, não está preocupado em pensar, em filosofar muito, em entrar muito pela espiritualidade. Entendem? Pronto. Então, quando estas celebridades, quando estas pessoas, elas têm muito dinheiro, porque quando eu digo muito dinheiro, não é ter 100 mil euros. Não é? Elas têm dinheiro que não acaba mais. Aí é que está. Será que não existe dinheiro, ou será que não existe comida, ou será que existe má distribuição dos recursos? Entenderam? E quando eles têm tanto dinheiro assim, eles já não se preocupam com a sobrevivência. Já não é... Entendem? Porque eles já têm aquilo. Então, meio que eles... A maioria de nós está à procura de lutar para se manter, para viver, para comer, para pagar a renda, para pagar a luz, a água, não é? A maioria de nós está nessa. Mas eles não têm que pensar nisso. Então, a sensação que eu tenho é que eles acham que estão acima de todos, porque eles já não estão no modo de sobrevivência e, na verdade, eles podem fazer o que eles quiserem. Então, têm direitos sobre os outros que não têm tanto poder económico assim. E também me parece que muitos deles, agora estou aqui a lembrar-me do caso do Johnny Depp e tal e coisa, em que eles utilizam determinados tipos de substâncias, não é? Substâncias para sentirem alguma coisa. Entendem? Porque enquanto nós temos a impressão que eu tenho é que nós, como os mortais, réis mortais, nós temos aqui as emoções muito à flor da pele. Nós andamos aqui sempre porque nós precisamos do dinheiro, não é? E tem todo um sistema por trás que não é esse o tema. Mas nós parece que estamos aqui, sentimos as coisas. Entendem? Enquanto que eles parecem que estão ali meio eu não tenho que lutar por nada, porque eu tenho tudo. As pessoas, eu sou rico, eu sou podre rico, eu sou bilionário, sou trilionário, sei lá, sou tudo milionário, sou tudo nário. Mas as pessoas continuam a dar coisas. Eu continuo a ter muitas coisas que as pessoas me dão. Entendem? Então é que eu acho que eles também não sentem a motivação de continuarem vivos. Então têm que se
isto é o outro telefone a queixar-se que não tem bateria. Têm que se... estou a tentar procurar as palavras para não dizer as palavras que eu queria dizer. Eles têm que se... Não é... Eles têm que se... Não é porque não é a palavra iludir, mas eles têm que tomar determinadas substâncias para sentir determinadas coisas, ok? Para se sentirem vivos. Então o que me parece é que estas pessoas que estão que é uma vida muito afastada da realidade, eles de facto não têm noção. Eles não têm noção, eles perderam a noção da realidade. Então eles vivem num mundo à parte, numa bolha, e ok, já vai tarde, não é? Já vai muito tarde, já vai além da hora, né? Percebem onde é que eu quero aqui chegar? Esse é um ponto e não deixa de ser triste. Ok, eles têm muitas comodidades, têm muita... nem se fala, não é? Mas ao mesmo tempo não deixa de ser triste, porque talvez esse seja até o maior dos desafios de quem tem dinheiro, de quem não precisa de se preocupar com dinheiro, em ter dinheiro ou de vender o almoço para pagar a janta, não é? Então meio que acaba por ser um pouco triste, porque eles já perdem a noção do que é humano, do que é ser pessoa, do que é a convivência, do que é a honestidade, a autenticidade, do que as pessoas gostarem de nós por quem nós somos e não pelo dinheiro que nós, ou pela influência que nós temos, percebem? Mas o que está a acontecer, neste caso que nós estamos a ver que está a tomar proporções gigantescas, e eu acredito que isto vai tomar proporções ainda maiores, e eu acho que vai haver aqui talvez alguma... ou vai ter dois lados, a meu ver. Ou vai peneirar aqui muita coisa e muita gente vai cair atrás, portanto vai ter o efeito dominó, ou então isto vai ser varrido para debaixo do tapete e faz conta que isto não existiu. O que eu acho que isso não vai acontecer, porque isto já está a tomar proporções muito gigantescas, então o mundo todo já está de olhos postos. Mas o que está a acontecer no plano espiritual, aliás, o que está a acontecer aqui, já acontece no plano espiritual. É um reflexo, né? O que está em baixo é como o que está em cima. Então isto significa que este tipo de... E se vocês forem ver os romances mediúnicos, eu vou colocar aqui uma imagem de um romance mediúnico que para mim ficou tão escancarado esta situação, portanto, que estava a relatar, não é? Uma das... A história relatava no umbral grosso. Ok, então, portanto, o romance mediúnico, a maioria, pelo menos daqueles que eu tenho conhecimento, relata a parte daqui da matéria e depois relata em paralelo com o que está acontecendo no plano espiritual. E havia ali uma parte em que relata o acontecimento na matéria, portanto foi a partir de uma amarração que aconteceu, e depois a pessoa que pagou para fazer a amarração foi para o umbral grosso e ficou nas garras de agora que eu não me recordo se era Mago Trevoso, eu acho que era Mago Trevoso, mas eu sei que era muito influente no umbral grosso. E meio que lá, nessa zona, eu estou aqui a ver a imagem, né, na minha tela mental, eles meio que lá, eu vou colocar aqui a capa, se eu encontrar a capa, eu acho que era Maria Mulamba, eu não me lembro do resto do nome do título do livro, mas pronto, eu sei que era Maria Mulamba, rainha de qualquer coisa, pronto, eu vou colocar aqui, e foi nesse aí que eu tive muita, deu assim muito detalhe do que acontece no umbral grosso. E então lá relata que existem estas entidades, vamos colocar assim, estas criaturas, que elas se vangloriam, portanto essa pessoa, essa mulher que tinha pago para fazer uma amarração aqui na matéria, depois quando ela, entretanto as coisas não correram tão bem, e foi ela que foi da rasta para cima, e ela foi para o plano umbralino, grosso, e ficou, né, porque ela meio que, como se ela tivesse feito um pacto com este ser, então tem que cumprir o papel dela, não é? A parte dela. Acham vocês que lá o ser trevoso vai deixar de cobrar
o pacto, o acordo? Não vai, não é? Pronto, então ela ficou como, não posso usar as palavras aqui, como, começa por um sh e termina va, ok? Sexual, entenderam? Pronto, isto é triste eu não conseguir usar as palavras para falar, a sério. E o relato, porque é um relato pesado, em que ela ficou mal, ela ficou péssima, a consciência dela, não é? O espírito dela ficou péssimo, e foi através eu acho que foi de um Exu Mirim, acho eu, assim que eu já li há um tempo, mas eu acho que foi um Exu Mirim que a ajudou ali, que conseguiu estar de olho nela e conseguiu ajudá-la para fazer ali a preparação para depois ela ser resgatada nas caravanas, né, no plano espiritual. Foi então a caravana enviada por Maria Mulambo, que era a entidade dela, né, mentor, a entidade dela, guardiã. E nisso eles lá fazem estas coisas, portanto eles gostam de se vangloriar pelo tamanho do órgão, entenderam? Eles vangloriam-se, quem tem o maior, eu até na altura dei uma imagem mental, portanto há uma descrição da personagem, da criatura trevosa, e veio-me assim uma imagem, porque aquilo são relatos reais, okay? Isso aconteceu de facto, e por isso é que se chamam romances mediúnicos, porque de facto aconteceu aquilo, né? E veio-me uma imagem da criatura, portanto, com os detalhes que deram no livro, e eu a imaginar a cena do fulano lá, da criatura, lá com o órgão gigantesco a rastejar, né? Portanto, arrastar-se, ele a caminhar e a dizer, olhem como eu sou bonzão, entenderam? Pronto. E eu lembrei-me automaticamente que isso já existe na espiritualidade, entendem? Este tipo de coisas, isto existe na espiritualidade, e a sensação que eu tenho é que nós estamos a ser preparados para cada vez mais, com as músicas, com os filmes tipo 50 tons de grey, 50 tons de cinza, 50 tons de grey, qualquer coisa assim, e outros tantos que vieram a seguir a esse, eles preparam-nos para tomar isso como normal, ok? Como se fosse normal as pessoas, e percebam que eu estou a dar pausas porque eu tenho que pensar nas palavras que eu vou dizer, como se fosse normal as pessoas fazerem determinadas coisas com os corpos dos outros e não haver aqui nenhuma restrição ou punição, entenderam? Então, os filmes, as músicas, quem diz que não tem nada a ver, tem. Vocês, eu sei que tem muita gente que gosta de funk, mas pelo amor da deusa, que raio de letras são aquelas? Vocês não podem achar normal. Eu uma vez, que eu não conheço nada de funk, porque eu não é um género musical que eu aprecio, obviamente, né? Porque eu sei que isso vai mexer muito lá, enfim, com a nossa vibração. Tem uma energia muito densa, muito baixa, e é isso justamente que a parte de lá trevosa quer, que a nossa vibração esteja sempre baixa, e quanto mais baixa a vibração está, mais afastados dos nossos mentores e da espiritualidade nós estamos também, né? Então, uma vez eu vi, estavam a falar sobre isso, e falaram lá de uma MC qualquer, eu não conheço, fui ver, procurei, já nem me lembro do nome dela. Aliás, acabei de me lembrar do nome dela. Mas ela parece-me ser novinha e muito nova, muito jovem, e eu não consigo entender. As cenas que eu vi foram bizarras. Ela, no palco, lá com a música a tocar, levou... o que eu vou dizer não é tão forte como a imagem. Ela levou um grande de um pontapé de um macho na cara, desmaiou, e o macho, não é? A fazer determinados tipos de insinuações, com ela desmaiada no chão, a fazer determinados tipos de insinuações no corpo dela, entenderam o que eu quis dizer? Pronto.
E para mim é inconcebível pais em sã consciência permitirem sequer os filhos e as filhas, né, filhos e filhas, ouvirem estas barbaridades. Desculpem quem gosta, mas para mim não me encaixa. Porque é a normalizar, primeiro, o que mais vende é esse conteúdo. E por isso é que também muitas coisas, não é só funk, eu falo funk porque nós ouvimos mais aqui, porque é português e a gente percebe, mas gente grande também faz este tipo de músicas. Vocês, se forem ver algumas músicas do Weeknd, aquilo é tenebroso igualmente, aquilo é porno, que eu não posso dizer aqui, eu já ia dizer, é exatamente isso que vocês estão a pensar, mas em vez de ser em filme, é em música. Então é só para, não é, para vocês ouvirem e se deixarem levar, mas aquilo é tenebroso, a forma como ele trata as mulheres e fala da mulher e fala do, entenderam? Tenebroso. Mas tem também a Beyoncé, tem que se dizem, a Beyoncé, né, que também parece que está envolvida no caso, que se dizem, tem aqui a chama da vela, está altíssima, está altíssima aqui a chama da vela. Mas tem também tantas outras que se dizem empoderadas e é só é como eu costumo dizer, um rebolar da raba para vender, entendem? Reparem, este tipo de músicas, elas não são músicas para elevar a nossa energia, são músicas para vender, para eles ganharem dinheiro, percebem? Tudo este tipo de conteúdo, que eu não posso dizer aqui os nomes, eu já disse que é sexual, socorro, entendem? Mas este tipo de conteúdo vende, entendem? E é a hipocrisia que mais me choca, porque são pessoas supostamente de Jesus, cristãs, e isso não tem nada a ver com aquilo que a própria, quer dizer, a Bíblia também não é um livro, eu sei que é sagrado para muita gente, mas desculpem lá a carnificina que lá está, não pode ser propriamente um livro que se leve muito à letra, não é? Aquilo tem que ser bem interpretado ali. Mas eu não acredito que quem de facto siga Jesus e quem siga de facto Cristo, que vá por este tipo de músicas. Não tem, para mim não tem cabimento, então não entra, não bate. E é tudo para normalizar. Entenderam? Se vocês forem pegar no 50 sombras, não, 50 sombras de Grey, acho que é assim o nome em português de Portugal, acho que é isso, 50 sombras de Grey, acho que é isso, vocês vão ver, e tem outros filmes também, e livros, que agora é livros desse género para todo quanto é lado, mas se vocês forem pegar no livro e no filme, aquilo é sempre contra a vontade da mulher, porque a protagonista, ela não queria aquilo, ela meio que se deixou, sabem, como se fosse, ele é o príncipe, são os contos de fadas, mas eróticos, é desse sentido, e normaliza isso, ele é violento, ele é agressivo, entenderam? Mas meio que ficou, vamos assinar contrato, ou seja, que eu faço o que eu quero com o teu corpo, e tu vais estar de bico calado, é isto exatamente que está a acontecer. Eu faço o que eu quero com o teu corpo e em troca eu dou-te a fama, eu dou-te o dinheiro, eu coloco-te no mundo da música, entenderam? É isto que está a acontecer. E o que me está o que eu percebo aqui é que a sociedade, eu vou falar da sociedade ocidental, que é onde nós estamos envolvidos aqui, está tão sem autoestima, sem amor próprio, que se vende por isto. Isto é vender o corpo. Então, e por exemplo, se o Justin Bieber estiver mesmo dentro, né, se as coisas mesmo tiverem acontecido como nós estamos a especular que aconteceram, e tem outras crianças também, nós estamos aqui a falar de pais extremamente omissivos, reparem, de pais negligentes, que provavelmente percebem o que está a acontecer, mas como ganham uma grande quantia de bufunfa, fecham os olhos. Isto para mim é mais do mesmo. A nossa sociedade está tão corrompida, e não é propriamente o dinheiro, são as pessoas que se deixam corromper pelo sonho americano,
que entendem, normalizou-se isso. Normalizou-se que é permitido, porque afinal de contas é Hollywood. Eu vi aqui uma vez o Cláudio Ramos, para quem não sabe, o Cláudio Ramos é um... Eu não vou dizer que ele é um apresentador, porque ele, para mim ele não é grandes coisas. Mas ele é um apresentador aqui em Portugal. E ele, uma vez eu ouvi uma entrevista que ele deu, não sei para quem, nem em que canal, nem coisa do género, mas ele dizia que porque é que nós aqui em Portugal não temos biografias de jovens que eu digo 15 anos, 12 anos, sendo que em Hollywood já tem crianças que começam com essa idade ou até muito mais cedo e têm uma carreira e são famosas, não sei o quê. E quando nós vamos ver essa tal carreira famosa, tem um preço e um custo muito alto. Então quer dizer que eles estão porque o Cláudio Ramos só mostrou o pensamento que boa parte das pessoas deve ter também, não é? Ou seja, é normal a criança deixar de ser criança para ganhar dinheiro para os pais, por exemplo. Muitos, por causa da Britney Spears. Tem o caso da Amanda Bynes também e de outras que ganharam muito dinheiro quando eram crianças e adolescentes e os pais ficaram com o dinheiro todo. E agora elas estão meias, como se diz, lelés, não é? Não estão lelés. O Justin Bieber também, pelos vistos, está com uma depressão profunda por causa dos traumas. Ou seja, eu pergunto, onde é que estão os pais destas crianças? Percebem? Onde é que estão os pais? Onde é que está a criação? Onde é que está a educação? Porque a educação é em casa, não é na escola. Então onde é que está, entender, a responsabilidade dos pais que sabem. É muito difícil e se quer dizer o nome, o Dee, ele sabia já se conheciam as festas brancas dele que ele dava, já eram conhecidas, então as pessoas já falavam sobre isso. Como é que os pais, né, rola ali um bafafá, rola ali um burburinho de que fazem isto ou fazem aquilo e os pais deixam que os filhos menores vão e fiquem lá com ele, entenderam? É assim umas coisas meio esquisitas. Mas isto já acontece no plano espiritual e o que está a acontecer aqui só está a mostrar o que já lá tem, entenderam? Agora em relação ao outro caso, vou dar aqui um golinho de água. Em relação ao outro caso, este que está acontecendo no Brasil, no mundo ocultista, que está a passar também para a religião, para os evangélicos, não é? Que é uma figura, uma criatura, porque eu não vou falar o nome da criatura, e eu vou contar rapidamente como é que eu tive conhecimento da criatura, porque estão a começar a apresentar provas, portanto, todas as pessoas dos meios em que ele circulou, estão a começar a apresentar provas de que ele tem algum tipo de agressividade contra mulheres, entenderam? Ok. E que ele fez também determinadas coisas assim escabrosas. E eu estou a falar deste caso também porque envolve a espiritualidade, envolve a religião, envolve o meio esotérico, não é? E quando eu o conheci, eu não conhecia, a primeira vez que ele passou-me no TikTok, porque ele infestou o TikTok, foi acho que em 2021, se não estou em erro. Eu tinha lá um outro perfil chamado Sexto Sentido, onde eu falava sobre espiritualidade, sobretudo sobre espiritualidade, às vezes fazia alguma tiragem de tarot e tal, mas eu falava sobre espiritualidade. E ele aparecia-me no TikTok, não é no perfil, é no For You, e dava-me uma sensação esquisita quando eu olhava para ele. Reparem, aparece muita coisa, porque afinal eu gosto de ouvir de espiritualidade, então aparece muitas pessoas de várias religiões, de várias filosofias, ok? Mas aparecia-me ele. Eu não sabia de quem ele era, ele ainda era, eu também não posso dizer o que ele, porque ele diz que processa quem disser que ele já foi uma vez tal coisa, porque na verdade ele foi, porque eu apanhei essa era, eu é que nunca apanhei nenhum vídeo, não fiquei com nenhum vídeo, mas ele aparecia assim numas imagens um pouco esquisitas e aquilo causava-me um pouco de
angústia, entenderam? Dava assim um embrulho no estômago. Ok, nisso tive um ataque que vinha de uma pessoa aqui do TikTok, de uma pessoa do TikTok, então eu decidi apagar o perfil do TikTok e ficar sem TikTok e focar-me tão somente no perfil, no canal que eu tinha aqui do YouTube, também com o mesmo nome, e acho que com o Instagram, exatamente, ok. Entretanto, eu fiquei uns valentes meses sem, em 2023, portanto o ano passado, eu estou a gravar em 2024, este vídeo, em 2023, ali no finalzinho, eu pensei, vou abrir um novo canal do TikTok, mas somente para tarot. Foi o que eu fiz, que é o Sussurros do Tarot, que eu ainda tenho lá, e publico agora só estou a publicar os signos, porque eu não tenho apetite para lá estar, sinceramente, então publico os vídeos dos signos por lá. Mas eu comecei a receber novamente, ali no final de 2023, comecei a receber novamente, ele infestou o raio do TikTok inteiro, então era perfis totalmente diferentes uns dos outros, mas, portanto, o nome do perfil diferente, mas era só vídeos dele, era cortes. Ok, aquilo começou-me a irritar um bocado, mas nesta altura eu já estava à procura eu queria fazer um curso ou alguma coisa mais profunda sobre o ocultismo e andava à procura de alguém que soubesse sobre isso, e ele estava a falar disso, ele estava numa aparência ocultista a sair ali para o judaísmo, não é? Portanto, deixou de ser ali ocultista, estava a passar ali para ser judeu, para se tornar judeu. Entretanto, eu andei meses, né? Eu como estava a falar de algumas coisas que eu queria aprofundar, eu comecei ok, vou investigar mais sobre o fulano, não é? Vou ver mais sobre o fulano, embora ele dê... Por isso é que eu resisti muitas vezes, e relutei muitas vezes em ter contacto, em participar dos grupos dele, porque causava-me ali uma certa... Eu tinha muitas dúvidas, embrulhava-me o estômago, não sei se me faço entender. E assim, entendeu? Qualquer coisa que não... O santo não bate com o dele. Entretanto, num podcast que eu assisto, que é o Paranormal Experience, portanto eu assisti desde o início, quando eles eram minorquinhas, que estavam quase para desistir e tudo mais, e eu assisti a um podcast com o Otávio Leal, acho eu, o Otávio Leal, que é do Humano e Amor, se não estou em erro, que patrocina esse podcast. Então, esse Otávio Leal, acho que é o Otávio Leal, que se não estou em erro, eu assisti a esse podcast e tal e coisa, e ele tem uma vibe, uma energia assim muito zen. Vocês forem ao canal dele, ele tem uma energia muito, muito zen, totalmente diferente, totalmente oposta da do fulano, da criaturazinha. E perguntaram-lhe, eu acho que foi nesse podcast, perguntaram-lhe o que é que ele achava da criaturazinha, né? Então os apresentadores perguntaram ao Otávio Leal o que é que ele achava da criaturazinha. E a expressão dele, portanto, o que ele disse, obviamente, ele foi politicamente correto. Ele disse assim, esse é um garoto, né? Porque é brasileiro, engraçado. Ok, ficou assim, né? Ele não abriu mais, não explicou assim mais nada, nem disse mais nada. E eu fiquei assim, então ele, é verdade que a criaturazinha conhece-o, porque ele diz que tirou um curso de Tantra ou não sei o que, e tem um certificado de Tantra, um diploma qualquer, tirado com ele, lá na Humano e Amor, né? Então eu pensei, então ele conhece, então isso é verdade, certo. Só que, ok, eu fiquei, se ele conhece, ele não falou mal, eu vou experimentar o quê? Entrar no grupo dele. Então estava a abrir ali um grupo onde eu interessei-me muito pelos temas que ele ia falar, porque era exatamente aquilo que eu estava à procura, né, que eu queria estudar mais profundamente. Entrei e fiquei estarrecida com a primeira aula. Porquê? Porque depois tinha o grupo no WhatsApp, e o grupo no WhatsApp aparecia lá dentro um exército de pessoas que iriam, portanto, eu quando apanhei, eu não apanhei quando começou as coisas já a correrem mal, eu já apanhei no meio, a bola já estava a rolar, entenderam? Pronto.
E eu costumo ali um bocado a perceber o que é que eu perdi aqui, não é? Então estive ali a tentar entender o que é que eu tinha perdido ali, qual foi a história que eu tinha perdido ali. E ali no meio de quando eu entrei, portanto, eu quando entrei eu não apanhei a parte em que ele já estava a falar mal de outros dos podcasts, ok? Eu não apanhei essa parte, eu apanhei num momento em que, portanto, quando lhe perguntaram ao Otávio Leal, eu nem sequer suspeitava que já estavam a preparar a cama dele, entenderam? Pronto, a criatura. Entretanto, a primeira aula, e dentro do grupo, comecei a perceber que havia ali um exército, então, de pessoas que vão lá aos tais podcasts para derrubar, para denunciar, e eu, o que é isto? Isto não é um grupo de estudos? Coisa esquisita, não é? A primeira aula foi a falar mal dos podcasts de outras pessoas que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, portanto outros ocultistas, não é? Que agora fiquei a saber, a conhecer, e entretanto aquilo já isto aqui há qualquer coisa que não estava a ter certo com esta pessoa, e eu deixei-me estar dentro do grupo sem abrir a minha boca. Então meio que ali dentro eu estive a observar, caminhou a passar, não é? Ali dentro eu estive a observar o que acontecia, o que se passava ali. E ele depois fez e eu apanhei esses áudios, não é? Os áudios que agora várias pessoas estão a mandar, não é? Então, como quando trombone, eu ouvi-os lá dentro. Então, houve o áudio que ele disse que não queria que os alunos falassem com determinadas pessoas, seguissem determinadas pessoas, que o mestre era ele, e aqui é que eu fiquei com a pulga atrás na orelha, porque logo no início que abriu o grupo, respondíamos a um formulário e nós tínhamos que dizer o que é que nós fazíamos, qual era o nosso interesse ali o que fazíamos e qual seria o nosso interesse dentro do grupo, né, de assuntos. E eu expliquei, né, tarô, eu faço tarô, eu trabalho portanto, falo sobre espiritualidade, tal e coisa. E ali naquele momento, logo no início, ele mandou a mensagem, né, a dizer: quem está... ele fez um networking, portanto as pessoas iriam colocar ali os Instagrams uns dos outros para fazer o networking de se eu precisasse de um serviço, tinha ali, se eu precisasse de não sei de quê, tinha ali alguém, ok? E eu pensei, olha, isso não é uma boa ideia, não é? Porque assim posso eu ter pessoas para mim, para o meu trabalho, assim como eu posso contratar alguém, né? Falar com alguém, pronto. Claro que para mim é coisa, porque eu estou em Portugal e aquilo acontece no Brasil, mas enfim. Mas automaticamente ele disse: toda a gente pode trocar Instagrams, pode falar, pode comunicar dentro do grupo, menos quem trabalha com a espiritualidade, tarô e oráculos. Ou seja, eu não posso fazer networking, porque se abrisse um oráculo, eu iria ver a bosta que ia dar aquela merda. Entenderam? Então, com o medo de... porque eu depois comecei, isso é que me deu assim a coisa de isto aqui não está certo. Eu fui atrás à procura de algumas coisas e encontrei a treta toda, né? Porque até aí eu não fazia ideia da treta, mas eu deixei-me lá estar, eu ainda fiquei para a segunda aula porque eu ainda quis ter a certeza. Como assim? Nisso eu fiz uma leitura da aura, né, com a minha terapeuta, fiz uma leitura da aura, e a minha mentora mandou-me ali um aviso: olha, atenção ao grupo que tu estás a meter, atenção ao grupo, porque ele não é coisa boa. E em todos os grupos, em todos os cursos que eu fiz, eu nunca recebi um aviso dos mentores, até ali. Quando ela me disse aquilo, que a suspeita que eu já tinha, pensei, vou sair do grupo, porque se me avisaram, se os mentores me avisaram, portanto já deviam estar a dizer há muito tempo, é que não estava a ouvir, não é? Se eles me estão a avisar, é porque isto aqui vai dar merda. Portanto é que está a dar, não é? Conclusão, eu saí, mas eu consegui ver ali o andamento. Ok, eu consegui ver o andamento, ele deu vários nomes de pessoas que nós não podíamos, portanto eu não sei como é que ele iria saber, né, se nós seguimos ou se nós não seguimos, porque, por exemplo, eu tenho um perfil pessoal, não sigo ninguém, a não ser o meu outro perfil que fala sobre diabetes, né?
e tenho um perfil pessoal que é para eu seguir pessoas que eu quero, mas que não tem nada a ver com a espiritualidade, percebem? Então, como é que ele iria perceber, ou como é que ele iria saber quem é que eu sigo ou quem é que eu não sigo? Entenderam? Pronto. Conclusão. Isto está a dar treta. Há muita gente agora, isto deixou de vir só do ocultismo, porque ele primeiro era satânico, depois virou luciferiano, e eu acho que ele passou pela quimbanda. Houve ali um tempo em que ele, antes de virar luciferiano, eu acho que ele passou pela quimbanda, depois foi luciferiano, depois já estava a voltar-se para o ocultismo, porque foi por aí que eu apanhei, e depois eu apanhei ali no final, quando ele estava a virar-se para ser judeu, ok? Então, eu assisti vários podcasts, não é? Antes, porque eu estava muito na dúvida, a energia dele que ele me passava era uma energia muito duvidosa, mas como aquela pessoa disse, ele até é uma pessoa engraçada, ou um garoto engraçado, foi assim uma coisa que ele disse. Eu pensei, ok, se ele conhece, pode ser que não seja assim, eu que esteja com uma impressão esquisita. Ok, então passou, agora já está a virar crente, falou, portanto ele queimou uma Bíblia, que é um livro sagrado para alguém. Obviamente eu posso não ser cristã, posso não ter a Bíblia como um livro sagrado, mas eu jamais iria queimar um livro sagrado para alguém, jamais. Enfim, entretanto falou mal, Jesus não existe, Jesus é uma invenção, não há comprovação histórica, não sei o que, blá 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 blá. Agora já é Jesus para aqui, Jesus para acolá, já se converteu. Sendo que eu não faço ideia como é que são as conversões, porque eu nunca me converti a nada, não é? Portanto, eu já nasci dentro de uma família católica, cristã, então não houve conversão nenhuma. Eu já sou, entenderam? Eu já estava lá dentro. Então fui batizada e tudo mais, não sei como é que funciona a conversão. Mas pelo que eu tenho ouvido falar de outras pessoas do mundo evangélico, dizem que a conversão tem que haver todo um processo, e para ser pastor e para se ser alguém relevante e que passa a palavra, tem que ter todo um processo. Tem lógica, não é? Para se fazer uma iniciação, aliás, ele dizia que tinha 20 iniciações, sendo que ele tem, que é a minha idade, eu tenho uma iniciação, tenho 3, não é? No Reiki, mas enfim, para mim conta como uma iniciação. E é isso, eu poderia ter entrado em mais 2 que seja, em mais 3 que seja, mas para ter uma relevância tem que ter histórico. Tem que ser histórico, não tem como, né? Então, eu finalizei, portanto, eu iniciei o Reiki em 2014, fiz, sim, o primeiro nível em 2014, portanto, a primeira iniciação em 2014, a segunda fiz em 2017 e a terceira fiz em 2020, antes do lockdown. Percebem? Então foi um processo, não foi, hoje fui dormir, amanhã já sou iniciada. Percebem o que eu quero dizer? Pronto. E a verdade, ela vai aparecer, ela já está a aparecer, e isto tem a ver também com, assim como o outro caso, né, da Hollywood, não é, hollywoodiano. E o que eu encontro aqui são 2 pessoas, portanto, é a criaturinha que agora ela vai se candidatar a vereador, se não estou em erro, vai se candidatar a algum cargo político, provavelmente ele vai ganhar, vai vencer, a não ser que as pessoas abram os olhos, porque ele tem muitos fãs, ele tem muitos seguidores, e as pessoas, é isso que eu percebo, quem é cristão, quem está dentro da espiritualidade de facto, da espiritualidade, sei lá, quem é cristão, quem está no meio de facto, a sério, com um propósito a sério, estuda, né? Faz as coisas certinhas, tem conhecimento, vai lá pesquisar, vai lá estudar, vai ser o aprendiz, o aluno. E o que eu entendo é que ele está a querer ganhar terreno para um grupo de pessoas que não, enfim, um grupo de pessoas, como é que eu vou dizer isto sem
um grupo de pessoas que não se dá o trabalho de estudar, de questionar. Então, basta dizer que o Senhor é o meu pastor, não é mesmo? Jesus é que vai salvar, Jesus é o meu salvador, não sei o quê, que as pessoas já acreditam em qualquer coisa, entendem? Então, isto é assustador num nível de que, se ele de facto ele conseguir ser eleito, começa-se aqui a juntar um conjunto de pessoas que não têm ética, que não têm escrúpulos, que não têm caráter, que não têm moral, que não têm, que na verdade eles estão pelo dinheiro, e começa a ficar complicado para os nossos lados, não é? E um dia destes eu ouvi uma pessoa, ouvi um comentário, já não sei aonde, em que vídeo, que dizia assim: esse fulano, essa criatura, não é? Não tinha espaço aqui em Portugal, e provavelmente não tem, porque nós somos extremamente conservadores, a maioria das pessoas já é assumidamente cristã, não é, católico, e as pessoas são conservadoras, elas não abrem muito espaço a coisas assim muito diferentes. Então as religiões que estão aqui, por exemplo a Umbanda ou o Candomblé, que agora estão a começar a ficar mais populares aqui, ainda tem que ser com pessoas que têm uma mente mais expandida e que de alguma forma tiveram alguma conexão em alguma outra vida e que agora estão mais expandidas, porque não é para toda a gente. Não é. Aqui na minha rua ninguém sabe o que é, a minha sogra não faz ideia do que é, nunca ouvi falar de Umbanda nem da Candomblé, quanto mais ela só conhece Baal, Jeová, só conhece, ela nem sei se ela sabe muito bem o que é o judeu, e conhece o católico, e é isso. Ela não, entendem, os evangélicos, tem muita gente aqui evangélica também, mas meio que está tudo misturado com o católico, né, na cabeça dela. Então ela não deve ser a única pessoa a pensar assim. Portanto, é o que eu digo, o ego é tão grande destas pessoas, portanto, de um caso como do outro, são egos. É um jogo de egos, é um jogo de poder, é um jogo de dinheiro. Outro caminhão. Vocês vão contando aí os caminhos que passam aqui, não é? Enquanto eu falo convosco. E isto é o que existe no plano espiritual. Vocês não achem que a guerra espiritual que acontece, que está a acontecer, não é? É por isto, é guerra de egos. Então dizem, ainda bem que eu não tenho muito acesso a esse tipo de visões, ainda bem, mas dos espiritualistas que eu vejo e que fazem com muita facilidade as projeções astrais e que falam com mentores, portanto incorporam e tudo mais, dizem que é uma guerra espiritual, portanto obviamente é luz contra as trevas, não é? Mas dentro das trevas, portanto, as trevas o que seriam? Seria um grupo de pessoas, ou no caso, 2 grupos de pessoas, de espíritos, que querem ter poder sobre a Terra e querem dominar aqui a Terra, ok? E os habitantes da Terra, que no caso somos nós, não é? E agora, eles estão, os dois, portanto, há uma luta de egos em que os 2 grupos que são, digamos, trevosos, querem lutar para ficarem com o domínio da Terra, ou seja, eles também estão em guerra entre si, que é o que está a acontecer. É muito, se vocês não, aquilo que acontece aqui está a acontecer ou já aconteceu no plano espiritual. Tudo o que acontece aqui na matéria já aconteceu no plano espiritual, entenderam? É uma somatização. Tudo, absolutamente tudo o que nós vemos na matéria está ou já aconteceu na espiritualidade. Então primeiro começou lá, formou-se a massa crítica, patati patatá, até se nós vermos aqui na matéria, ok? Então isto que está a acontecer nada mais é uma amostra do que está no plano espiritual. Isto acontece lá também, esta guerra de egos. E nós vamos ver aqui as coisas para um lado ou para o outro. Isto, né, num caso ou no outro, as coisas vão acabar por correr mal. Eu acredito que muita coisa ainda se vai ver. Nós estamos numa era em que as máscaras vão cair, não é? Então é o que está a acontecer, é o que nós estamos a ver, tá? Bom, era isto que eu queria falar aqui convosco. Eu sei que o momento talvez já tenha passado, mas enfim,
né? O canal também eu só abri há pouco tempo, então é isso. As minhas reflexões em relação a este tema, a estes dois casos na verdade é o que eu estou a acompanhar, né? Mas é o que está a acontecer aqui mais forte, e eu não assisto muita coisa aqui de Portugal, porque também não me aparece muito, e também não sei se tem muito espaço para este tipo de questões relacionadas com a religião ou com a espiritualidade, não aparecem muito. Mas enfim, é isso. Bom, eu não sei o que é que vocês acham, se têm alguma opinião. Também não têm que ter opinião, porque nós não temos que ter opinião sobre tudo. E coloquem aqui nos comentários, sei lá, a vossa opinião, porque eu gostava de saber, né? Se sou eu a única a pensar desta forma ou... Enfim, né? Sou eu a única a dar na bolha, né? É isso. Beijinhos.